É com grande alegria que eu gostaria de cumprimentar a todos os nossos irmãos, amigos aí que estão ligadinhos na nossa programação, a você, amigo internautas, que estão aí compartilhando os vídeos do YouTube também, que estão aí deixando seus comentários. Agradeço a você também que tem aí enviado suas perguntas através do Facebook. Eu tenho recebido uma pergunta sobre a Páscoa. A pergunta é sobre a verdadeira Páscoa. Então nós vamos falar hoje sobre a Páscoa verdadeira e a Páscoa falsa. A Escritura Sagrada, na verdade, ela é a única fonte segura sobre qualquer assunto. Quem lê a Bíblia não se deixe enganar ou ser enganado por costumes ou tradições. Primeiramente, para você que está me ouvindo e quer saber se teu líder, seja ele pastor, padre, enfim, está lhe ensinando a verdade, deve observar este versículo do Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 17, que diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se fala por si mesmo. Então podemos observar nesse versículo que uma doutrina, ela nem sempre vem de Deus, ela pode ser inventada pelo homem. A Bíblia está dizendo assim que pode vir dele, ou seja, a pessoa pode ter inventado uma doutrina, como por exemplo essa da Páscoa, essa tradição da Igreja Católica de observar a Páscoa, ou melhor, a Semana Santa. Nessas tradições todas de abster-se de comer alimentos, etc., são realmente uma tradição inventada. E a Páscoa de hoje nem se fala, é um verdadeiro comércio, não tem nada a ver com a Bíblia. E também é claro que não tem também a ver com a Igreja Católica hoje, o sentido da Páscoa hoje, que é o comércio. Claro que foi a Igreja Católica que inventou o chocolate, nós vamos ver daqui um pouco. Então, a verdadeira Páscoa, ela foi instituída muito antes de Jesus vir ao mundo. Ela foi comemorada para celebrar a libertação de Israel da escravidão lá no tempo de Faraó, na terra do Egito. Quando Israel ficou escravizada por Faraó durante 430 anos. Então, essa foi a primeira Páscoa realizada na terra há mais de 3.500 anos atrás. E não somente isso, a Páscoa prefigura o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, portanto, é essencial compreendermos o verdadeiro significado da Páscoa e também a relação da primeira Páscoa com a Páscoa que o mundo hoje comemora. Nós vamos ver hoje junto. Vamos ver junto no dia de hoje. De novo, olha. 1, 2, 3. E nós vamos ver junto no dia de hoje sobre este assunto da Páscoa. Então, a celebração da Páscoa, ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus ao iniciar a 10ª e última praga sobre o Egito, a morte de todos os primogênitos. Moisés foi instruído por Deus sobre como realizar a Páscoa. Então vocês vão observar que a Páscoa que era realizada no Velho Testamento não tem nada a ver com a Páscoa que Jesus celebrou. Então vocês vão observar que a Páscoa que era celebrada no Velho Testamento e a Páscoa que Jesus celebrou no Novo Testamento, pouco antes da sua crucificação, não tem nada a ver com a Páscoa que hoje eles estão celebrando aí. E lá em Êxodo, no capítulo de número 12 e o versículo de número 13, a Bíblia diz assim: foi Deus quem falou: fala a toda a congregação de Israel, dizendo:
Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então observe, veja bem que cada família israelita teria que sacrificar um cordeiro, e o cordeiro e o sangue daquele cordeiro seria então passado nos umbrais das portas, pois à meia-noite o anjo destruidor passaria por ali, e a casa então que não tivesse o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas daquela família, então os filhos primogênitos teriam morrer. Mas qual o significado daquele sangue? Bom, o sangue daquele cordeiro representava ou tipificava o sangue puro de Jesus. Como observamos, por exemplo, serviria de proteção para a família. O texto mesmo dizia: a casa que não tiver, morrerá o filho primogênito. Lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 13, diz assim: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, antes de eu falar da Páscoa, da antiga Páscoa e da Páscoa dos nossos dias, deixa eu te falar o significado da Páscoa e dos ingredientes usados na Páscoa verdadeira, que era da antiga aliança. Então, a palavra Páscoa no hebraico é passar, que quer dizer, ou que significa passagem, ou passar por cima. Então, ou seja, fala da saída do povo de Israel do Egito. O significado verdadeiro da Páscoa, então, nada mais é que livramento da morte ou salvação. Foi o que aconteceu lá no Egito, quando eles saíram da escravidão do Egito, foram libertos, livres daquela escravidão que eles estavam lá no Egito por 430 anos. Isso foi o que Jesus também fez por mim e por você. Significa então salvação, saída. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele cumpriu de vez a Páscoa do Velho Testamento. Ele cumpriu num ritual de entregar a sua vida, derramar também o sangue, o sangue puro, para que eu e você fôssemos purificados e perdoados de nossos pecados. É a nossa libertação do mundo, ou do Egito, espiritualmente falando. Então, o cordeiro usado no sacrifício da Páscoa dos israelitas, era o símbolo do próprio Cristo. Então, o cordeiro usado no sacrifício da Páscoa dos israelitas, ele simboliza o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conforme nós vemos em João capítulo 1, verso 29, quando João Batista relata este acontecimento. Quando ele estava batizando as pessoas, de repente ele olha e vê Jesus vindo. E sabe o que ele diz? Ele dá um brado e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele olhando aquela fila que ele estava batizando, uma fila formada, e lá no final da fila estava vindo uma pessoa diferente. Uma pessoa que resplandecia as suas vestes. E João, quando olha para ele, já percebeu: ele é o Cordeiro de Deus. E ele dá um brado e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja também o que diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 5, versículos 7 e 8. A Bíblia diz assim: limpai vós, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento,
porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Cristo, ele era o símbolo, ou aquela Páscoa era o símbolo do Cristo que haveria de vir. Quando Jesus veio, ele se sacrificou, se cumprindo a Páscoa do Velho Testamento. Hoje, biblicamente, a Páscoa que nós comemoramos não é a mesma do Velho Testamento, ou seja, não tem os mesmos ingredientes. Então veja que o cordeiro usado na Páscoa era apenas um símbolo, uma figura do verdadeiro Cristo que haveria de vir. O verdadeiro Cristo que mais tarde, cerca de 1430 anos depois, ele seria imolado, ele seria morto, não só para nos proteger, mas para nos salvar deste mundo de pecado para todo sempre. Então, o profeta Isaías, ele nos relata o seguinte sobre este cordeiro. Em Isaías 53:5 ele diz assim: mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele viu, e pelas suas pisadas fomos sarados. Versículo 3: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada uma se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus cumpriu a sua missão. O verdadeiro cordeiro foi levado ao matadouro para que você pudesse hoje ter a certeza da vida eterna. Então ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje não está mais no madeiro, está no céu, à direita de Deus Pai. Então, portanto, já de antemão, eu quero dizer que não precisa nós ficarmos tristes na Semana Santa, como muitos fazem por aí. Ah, meu Cristo morreu, eu estou triste, essa semana eu tenho que ficar em jejum, essa semana eu tenho que comer só comida leve, porque ele morreu sim, mas hoje ele vive. Então a Semana Santa não é motivo de tristeza, amados, mas sim de alegria. Por quê? Porque ele está vivo. Agora, se ele estivesse morto, aí sim eu diria que teria que chorar. Chorar porque foi apenas mais um homem que veio ao mundo dizendo que era filho de Deus e morreu e não ressuscitou. Acabou tudo. Mas ele era o Filho de Deus. Ele era o ungido de Deus. Em João 1, verso a seguir, diz que ele estava no princípio da criação. Ele era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele era desde o princípio o mesmo Senhor Jesus, Filho de Deus Pai. Mas ele teve que vir à terra, se vestir de um outro corpo, de um corpo humano, para mostrar para nós que ele também tinha uma parte humana e uma parte divina. Como humano, ele veio sofrer as consequências de todas as afrontas do mundo, de todas as tentações e de todas as dores, enfermidades que o homem também suporta. Mas ele suportou a morte e morte de cruz para que você pudesse estar aqui.
Então, um ponto muito importante a observar é que o cordeiro, conforme nós lemos em Êxodo, capítulo 12, verso 5, teria de ser sem mancha, ou seja, puro. Então, por quê? Porque esse cordeiro iria representar, ou representaria o próprio Jesus, que também é sem defeito, foi sem defeito. Nós observamos um mistério muito importante, porque quando Pilatos interrogou Jesus, ele não sabia que estava falando com o próprio Filho de Deus, apesar de que Jesus disse que confirmou que ele era o Filho de Deus. Mas ele não sabia. E quando ele olhou para Jesus, e olhou dos pés à cabeça de Jesus, e ele disse: olha, eu não vejo crime algum nesse homem. Este homem não tem defeito nenhum. Ele não sabia, mas ele cumpriu a profecia de Êxodo capítulo 12, versículo 5, que teria que ser um cordeiro sem defeito, porque iria representar o verdadeiro cordeiro, que também viria sem defeito e morreria sem defeito. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, diz assim: mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, puro. Então Jesus, ele veio cumprir a verdadeira Páscoa, para que eu e você hoje pudéssemos ser livres do Egito espiritual, do mundo de pecado, e estar com o nosso nome escrito no livro da vida. Vamos agora ver o significado dos ingredientes usados na Páscoa ou na antiga Páscoa que eu acabei de falar. Então, naquela noite, eles haveriam de ser libertos da escravidão do Egito. Naquela noite memorial, os hebreus então comeram, primeiramente o cordeiro, aí acompanhado com pão ázimo, sem fermento e também ervas amargas. Então, o significado é o seguinte: o cordeiro, já falei que representava Jesus. O sangue também apontava para o sangue puro. O pão sem fermento fala então da pureza, representava também a pureza do próprio Cristo. As ervas amargas, elas simbolizavam também o sofrimento deles, da nação de Israel, no jugo que sofreram lá no Egito, e que daí seriam libertos. Era uma comemoração de libertação. E também apontaria também para o verdadeiro cordeiro, que também sofreria muito até a sua morte, como nós lemos em Isaías 53. Ele sofreu até a morte sem abrir a sua boca. Então representaria também o sofrimento de Jesus. Então todos os ingredientes usados na Páscoa, ou naquela Páscoa antiga, o cordeiro e as ervas amargas, pães, todos apontavam para Cristo, que viria para fazer um sacrifício completo e para sempre, conforme nós lemos em Hebreus, no capítulo 10 e versículo de número 12, aonde diz a palavra de Deus assim: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à direita de Deus. Então veja que se o sacrifício de Cristo foi completo, então não precisa nós se sacrificarmos hoje. Por exemplo, como muitos fazem na Semana Santa, de carregar uma cruz nos ombros, ou, por exemplo, ficar amarrado em uma cruz ali das 6 horas, principalmente na Sexta-feira Santa, amarrado em uma cruz, como eu vi em várias igrejas já, desde as 6 da manhã até as 6 da tarde, amarrado, como que crucificado naquela cruz, sem tomar água, sem se alimentar, como um sacrifício para quê? Para que Jesus perdoe seus pecados? Para que isso? Se Jesus já se sacrificou na cruz do Calvário, Ele já morreu na cruz do Calvário para que você não precisasse fazer mais nada. Só pela fé seremos salvos. Eu digo uma coisa para você hoje.
Se eu, que sou um pecador, eu fazendo um sacrifício aqui na terra, ir de joelho, por exemplo, 500 metros, ou carregar uma cruz nas costas, ou sair por aí com uma velinha acesa, fazendo um sacrifício, com isso me dá direito de salvação? Eu estou sendo ignorante. Por que eu estou sendo ignorante? Porque aí eu estou achando que a minha salvação é pelas minhas obras, pelos meus méritos. É porque aí eu estou também pagando pela minha salvação com o meu sacrifício. E não é isso que Jesus quer de ninguém. Jesus quer que nós, quando aceitamos a Ele, aceitamos pela fé. Como a Bíblia diz, pela fé sereis salvos. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que não se gloriem. A Bíblia é muito bem claro nisso, que a nossa salvação não é pelas obras para que nós não venhamos se gloriar, achar que os méritos é nosso. Porque eu mereço salvação porque sempre nos domingos eu jejuo, ou sempre porque eu dou uma esmola, uma oferta, ou porque na sexta-feira santa, ou na semana santa eu fico em jejum, eu carrego uma cruz nas costas. Não é por sacrifício, meu querido. É pela fé. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Eu acho que não devemos ser hipócritas. Se pecarmos, temos que imediatamente pedir perdão a Deus, e não importa o dia nem a hora. Não importa se é Semana Santa, como aí a gente vê muitas pessoas falarem, principalmente da Igreja Católica, dizendo assim: essa Semana Santa é semana de perdão. Que semana de perdão? Perdão é todos os dias. Se Jesus voltar em um tempo que não é Páscoa, coitado de muitas pessoas. Porque tem muitas pessoas que pecam o ano inteiro. E chega na Semana Santa, ele jejuma, ele não come comida pesada, só canjiquinha, peixe, coisa mais leve. Por quê? Porque ele não quer se contaminar e ofender a santidade de Deus. Mas eu pergunto, e os outros dias ele pode pecar? E se Jesus voltar à noite, voltar de madrugada, voltar a qualquer hora, você está preparado? Isso não é um papel de cristão. O cristão verdadeiro está às 24 horas em santificação, orando em espírito, louvando a Deus e fazendo as coisas boas. O sacrifício de Jesus, como eu repito, foi um sacrifício completo. Se nós fosse salvo por sacrifício, não precisaria Jesus morrer na cruz do Calvário. Bastava nós continuar seguindo a lei do Velho Testamento. Mas a Bíblia é muito bem clara, lá em Gálatas 3, 23 e 24, que a lei nos conduziu, a lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo. Até que viesse o verdadeiro Salvador. O que é um aio? O aio era um escravo que carregava o seu filho, ou melhor, o filho do patrão. Paulo, usando dessas mesmas palavras, essa figura de palavra, ele então disse que a lei também nos serviu de aio até Cristo. Cristo veio para consumar toda a lei, resumida em duas: amar o Senhor teu Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. Então nós não estamos mais debaixo da lei, mas todavia é bom que nós entendamos que a salvação hoje não é mais pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. Então, falando da Páscoa, a verdadeira Páscoa hoje, como é comemorada? Todos sabem a maneira que a Páscoa é comemorada hoje. Quais os ingredientes que hoje é usado? Bom, há um contraste muito grande com a verdadeira Páscoa que era do Velho Testamento. Apesar de que a Páscoa verdadeira do Velho Testamento nem nós não comemoramos hoje. Bom, a verdadeira Páscoa do Velho Testamento, eu já mencionei os ingredientes. Era um cordeiro, pães asmos e ervas amargas. A Páscoa de hoje, que não tem nada a ver com a Páscoa do Velho Testamento e nem a Páscoa que a Bíblia ensina no Novo Testamento para ser comemorada, é uma Páscoa que hoje é com chocolate. Muito pouco se menciona por algumas pessoas o nome de Jesus. Principalmente a juventude de hoje, os adolescentes,
que não frequentam a igreja, para eles Páscoa é chocolate, é comer chocolate e acabou. Às vezes nem se lembra que representa a ressurreição de Jesus. Então, é bom nós entender o seguinte. Eu já vou explicar o significado, a Páscoa antiga e a Páscoa da nova aliança. A Páscoa antiga, então, ela consumou em Jesus. Então, a verdadeira Páscoa hoje nós comemoramos diferente. Observe o seguinte, o que a Bíblia relata em Lucas, capítulo 22, verso 14 e 5. Antes do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele também celebrou a última Páscoa, com todos os discípulos ali. Veja o que diz a Bíblia. A Bíblia diz, é chegada a hora. Jesus falou para os discípulos, é chegada a hora. Que hora que ele estava falando? A hora dele ser entregue aos romanos, para ser morto ali pelos soldados romanos. E aí ele diz, é chegada a hora. Põe-se à mesa. E com os 12 apóstolos, e disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Ele fala bem claro, esta Páscoa, antes que padeça. Observe bem, antes que eu morra. Então Cristo deixou claro que o Cordeiro Pascual simbolizava Ele mesmo. De fato, João Batista já havia então declarado em João 1,29, como eu já li, que Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como também eu li no versículo anterior, de 1 Coríntios 5,8, que Cristo é a nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós. Então, naquela Páscoa, Jesus deixou claro que as Páscoas futuras não seria mais realizada da forma que era realizada no Velho Testamento. Observe bem, com aqueles ingredientes, como por exemplo o cordeiro coisado nas ervas amargas, mas sim agora de uma forma diferente. Agora seria somente o pão sem fermento e vinho. Por que o vinho? O vinho ia representar o seu sangue e o pão representaria o seu corpo. Veja o que está na continuação do texto de Lucas, capítulo 22, versos 19 e 20, aonde Jesus disse, ou melhor, veja o que Jesus fez. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, ou do Novo Testamento. Fazei isto em memória de mim. Então, veja que a verdadeira Páscoa hoje, ela não é mais os mesmos ingredientes como era celebrado no Velho Testamento, não é da mesma forma e os mesmos rituais. Hoje é celebrada todas as vezes que nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. Então, hoje, a Santa Ceia do Senhor é a Páscoa antiga. Não é mais com chocolate, como hoje eles fazem, mas sim comendo o pão e o vinho que representa o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Não é com chocolate e nem com outro tipo de ingrediente, mas sim somente esses dois ingredientes. Então veja, há uma passagem que deixa muito mais claro, que está lá em 1 Coríntios, que foi também o que Paulo mencionou sobre essa ceia. 1 Coríntios 11, 24, onde Paulo diz assim, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Olha, observe o seguinte, veja que a ordenança de Jesus é que devemos hoje comemorar a Santa Ceia do Senhor, que é a Páscoa hoje, para celebrar
ou para comemorar a morte de Jesus até que ele venha. Até que ele venha. Mas quem sabe você pode me dizer, mas comemorar a morte de alguém? A morte de Jesus, nós temos que comemorar. Por quê? Porque se não fosse ele morrer, nós não teríamos salvação. E Jesus fica feliz por nós comemorarmos porque ele cumpriu a missão. Tanto que uma vez o apóstolo Pedro queria repreender, ou melhor, o apóstolo Pedro queria impedir dele ser morto. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro queria impedir ele de cumprir a sua missão. Ele veio para isso, ele veio para morrer mesmo pelo pecado da humanidade. Então ele disse: olha, celebrar isso em memória de mim, até que eu venha. Venha como assim venha? Arrebatar a igreja. Hoje, quando eu e você participamos da ceia, nós estamos comemorando a morte de Jesus até que ele venha arrebatar a igreja. Porque depois que ele vir arrebatar a igreja, nós iremos para sempre morar com ele, e aí sempre vamos ter festa ao lado de Jesus, que é chamado de boda do Cordeiro. Então veja, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, onde a Bíblia diz assim, que a Bíblia diz que ele descerá num alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos que morrerem em Cristo restarão primeiro, depois nós vamos ser arrebatados para estar para sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então nós vamos ser arrebatados depois para estar para sempre com Jesus. Então hoje a verdadeira Páscoa, como eu já falei, não é esse comércio de chocolate, não é da maneira que estão comemorando hoje, mas sim a Santa Ceia do Senhor Jesus. Mas quem sabe você me diria, mas professor, você então não comemora a Páscoa? Como eu já falei, a Páscoa eu comemoro sim, mas não como todos comemoram. Não como todos estão comemorando hoje. Porque todos nós sabemos que Jesus morreu na sexta-feira. E ressuscitou no domingo de manhã. Mas não comemoram com chocolate, mas com a Santa Ceia. Toda sexta-feira santa, todos nós cristãos lembramos sim da morte de Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário. No domingo, nós também celebramos a Páscoa. A Páscoa que representa a ressurreição de Jesus. Tá? Só que nós não comemoramos da maneira que eles estão comemorando hoje, que é esse comércio. É isso que eu estou falando nesse dia, a respeito da verdadeira Páscoa e da Páscoa que eles estão comemorando hoje. Porque, na verdade, há 3 tipos de Páscoa aqui. A Páscoa do Antigo Testamento, que era aqueles ingredientes que eu falei. O Novo Testamento, que nós, cristãos, comemoramos hoje, que é pão e vinho. E a Páscoa, que é o comércio hoje, que é chocolate e coelho, que não tem nada a ver. Então, a Semana Santa, alguém poderia perguntar, mas e a Semana Santa? Você não guarda, professor? Aí eu diria assim, primeiramente, vamos ver quando surgiu a tradição de abster-se de comer carne na quaresma. Porque isso não vem de agora, ele vem lá do século 4 e 5 depois de Cristo. Época em que o cristianismo estava começando a se fortalecer. Época que o cristianismo ainda estava surgindo, apenas criando as raízes. Então a Igreja Católica, na Quaresma e na Semana Santa, adotou uma lei que proibia o consumo de carne vermelha. Dizia que isso fazia alusão ao sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus. Então, abstendo-se eles de comer esse tipo de ingrediente, estariam assim unidos mais a Cristo, porque daí eles estavam substituindo então o alimento, a carne vermelha, por peixe, que aí não lembrava ou não fazia uma alusão ao sangue do Cordeiro. Então essa, na verdade, é uma tradição, não tem nada a ver com a Bíblia. É uma tradição da Igreja Católica, porque eles acham que o sangue faz uma alusão ao sangue de Cristo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A Páscoa, Jesus morreu e ele deixou muito bem claro, que é para nós lembrar com alegria.
Tanto que a morte de Jesus, eu repito mais uma vez, não é motivo na Semana Santa de você ficar triste, é de você ficar feliz e alegre. Porque Jesus disse: você comemore a Santa Ceia do Senhor em memorial da minha morte. Você comemore. O que é comemorar? Comemorar é com alegria, não é com tristeza. Ninguém vai comemorar ali chorando, vai comemorar com alegria. A morte de Jesus até que ele veio levantar a igreja, não é com tristeza. Então essa é uma tradição. Agora, a Semana Santa, considerada tão sagrada pela grande maioria dos cristãos brasileiros, que falar desse dia pode até parecer um sacrilégio. Mas quem lê a Bíblia mesmo, ele sabe bem tudo isso que eu estou falando, que é uma invenção da Igreja Católica, sem nenhum fundamento bíblico, é uma tradição, que hoje muitos pensam que é uma coisa muito sagrada mesmo, que ele deve só comer peixe, coisinha leve, mas eu digo mais uma vez, a Páscoa verdadeira hoje é só pão e vinho na Santa Ceia. Jesus mandou comemorar com alegria a morte dele. E a ressurreição, muito mais, mas ele está falando ali da morte, que tem que comemorar com alegria, e lembrar em memorial até o dia que ele veio levantar a igreja. Então, eu não guardo a Semana Santa da maneira que eles guardam. E a Páscoa é uma coisa também que ela pode cair em qualquer data. Tanto que se você trabalhar, por exemplo, no domingo, que for dia de Páscoa, nem serão, você não ganha, nem 100% de verdade, você não ganha se for o teu dia escalado. Porque ela pode cair em qualquer data do mês de abril. Tá? Mas o certo teria que ser dia 12, que foi a morte de Jesus, e dia 14, que foi a ressurreição de Jesus, segundo a Bíblia. Ele morreu na sexta-feira, como lá em Israel. Eles não contam o dia com 24 horas, contam o dia de 12 em 12 horas. Então, das 6 da tarde à meia-noite, ou melhor, das 6 da tarde às 6 da manhã seria um dia, das 6 da manhã do sábado às 6 da tarde no sábado seria mais um dia, das 6 da tarde do sábado até as 6 da manhã do domingo seria o terceiro dia, que foi quando Jesus morreu, certo? Então Jesus morreu na sexta-feira à tarde, no sol, 6 da tarde, até domingo 6 da manhã, deu 3 dias. Então seria dia 12 a morte e dia 14 a Páscoa. Mas hoje eles fazem somente porque querem que caia no domingo. É outra invenção. Tá? É outra invenção. Teria que ser a data certa. Hoje, por exemplo, mora um parente de alguém, eles sempre vão no cemitério visitar o túmulo da pessoa no dia certo. Agora, de Jesus, não. De Jesus é sempre no domingo, que é uma coisa errada. Então, eu não guardo a Semana Santa pelo seguinte, porque a Semana Santa, ele celebra ali como se Jesus estivesse morto ainda, com tristeza. Mas Jesus não está mais morto, ele está vivo. Então eu celebro com alegria. Porque eu sei que em breve ele vai ressuscitar e vai vir nos buscar para levar com ele. E por que existe essa tradição de coelho de chocolate? Talvez isso interessaria a alguém que hoje gosta muito de chocolate e acha que comendo chocolate na Páscoa vai estar fazendo algo de bom para Deus. Pelo contrário, se comer muito, você vai engordar. Então, bom, essa tradição é totalmente do mundo, não tem nada a ver com a Bíblia, vou deixar claro isso. Veja só, como as coisas são bem fora da realidade. Bem fora da realidade. Os coelhos, eles não põem ovos. E por isso as pessoas se perguntam, por que os dois são o símbolo da Páscoa? O que tem a ver o coelho com o ovo? Se fosse uma galinha e um ovo, poderia até ser mais prático, melhor de entender. Mas o coelho... Bom, o ovo, então, ela é uma tradição muito antiga. Segundo os historiadores, surgiu lá na Europa. As pessoas trocavam ovos e se presenteavam também, sempre no dia 21 de março, para celebrar o fim do inverno. Porque para nós aqui, quando é verão, para eles lá é inverno. Há uma diferença de 6 meses, certo? Do Brasil para eles lá. Então, na época, as pessoas trocavam ovos de galinha, não era ovos de coelho, porque o coelho não coloca ovo. Então, eles decoravam o ovo da galinha
Eles pintavam o ovo ali com um pincelzinho branco, preto, vermelho e colocavam amendoim, coisinhas assim dentro, e aí eles se presenteavam com esse ovo. Alguns presenteavam até com ovo de galinha, só pintavam sem nenhum ingrediente dentro, ou com o ingrediente no próprio ovo, sem abrir, certo? Então, mas o ovo não era para ser consumido. O ovo não era para ser consumido, era apenas um presente que simbolizava o início da vida, porque o ovo é o início da vida. Então, a tradição de homenagear o fim do inverno e a chegada de uma nova estação, que seria a primavera, essa tradição continuou durante muito tempo, até a Idade Média, entre os povos da Europa. E aí, não tinha nenhuma ligação com a morte e a ressurreição de Jesus. Até então não tinha nada a ver, era uma maneira dele se presentear ali, uma maneira comum. Quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, então a troca de ovos começou a fazer parte da Semana Santa. Então, os cristãos passaram a ver o ovo como um símbolo de ressurreição, da ressurreição de Cristo. E aí começaram a trocar ovos de galinhas, começaram a pintar também, colocar ingrediente, e assim isso veio de geração em geração. Até que mais tarde na França, a partir do século XIX, os ovos eram cozidos e descascados. E aí eles colocavam então dentro do ovo para presentear chocolates, amendoim, e isso veio se transformando até no dia em que eles inventaram até o próprio chocolate, ovo de chocolate. E aí, hoje é um verdadeiro comércio. Agora, a tradição do coelho da Páscoa é mais recente, se comparada, por exemplo, em relação do ovo que surgiu há milhares de anos atrás. Então, o costume surgiu no século XVI, na Alemanha. Os alemães trouxeram o hábito para a América no século XIX. Então o animal foi associado à Páscoa, porque se produz rapidamente e aí simboliza a fertilidade e a vida. O ovo representa a vida e a ressurreição de uma nova vida, e o coelho representa também, para eles, representa a fertilidade, porque o coelho se reproduz rapidamente. Então esse foi o motivo pelo qual se uniu as duas tradições, coelho e ovo de chocolate, hoje, que poderia continuar sendo ovo de galinha. O ovo de chocolate não tem nada a ver em reproduzir, mas como eles querem fazer um comércio para arrecadar muito dinheiro, hoje ninguém tira mais essa tradição, porque o comércio tomou conta do mundo todo. Então essa é a grande verdade. Agora, o Cordeiro, Jesus Cristo, para muitos hoje, foi substituído, na verdade, pelo ovo de chocolate e pelo coelho. Então nós observamos que o mundo, por não conhecer o verdadeiro significado da Páscoa, celebra a Páscoa completamente diferente, se comparada à Páscoa do Novo Testamento, que a Bíblia diz que é com pão e vinho. Os seus alimentos hoje são totalmente diferentes. Nós temos uma advertência da Bíblia, onde a Bíblia diz em Colossenses 2:8, tem cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então o mundo inventa uma coisa, as pessoas vão lá e copiam, as pessoas gostam, porque às vezes é bom para comer, ou é bom para ganhar dinheiro, e aí eles vão comercializando e vão se deixando levar por filosofias. Então, Cristo realizou uma Páscoa de fato e substituiu pela ceia do Senhor, porque este memorial se comemora a libertação do poder do pecado e da morte espiritual. Este memorial que nós fazemos hoje, nós lembramos que através da morte de Jesus, ela
ela libertou nós do pecado. Assim como a Páscoa antiga lá do Egito libertou eles do Egito da escravidão, Jesus também, com a Páscoa verdadeira, ele morreu para que libertasse nós do pecado e da morte espiritual. Então, para os que conhecem de verdade a verdadeira palavra de Deus, não está preso a tradições de homens. Eu não estou preso à tradição de homem, e se alguém disser que as coisas foram feitas assim ou de outra forma, eu vou investigar. Eu não fico acreditando simplesmente porque alguém me falou. Eu aprendi a ler em uma escola, você também aprendeu a ler, a menos que você não saiba. E você aprendeu a ler para quê? É para ler as coisas, para você não ficar mais sendo dominado por uma filosofia. Então procure ler a Bíblia e aprender a verdade. Chega de ser enganado de padres ou algum líder dizer, olha, as coisas eram assim, aconteceram assim, ou foi assim. Você não deve crer dessa forma. Crer cegamente porque alguém falou, ou continua falando. Você deve investigar, leia livros, leia a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a única fonte que você vai descobrir os mistérios de Deus. Então eu espero que tenha respondido a tua pergunta. Se há alguma dúvida, pode enviar ali seu e-mail, ou quem sabe seus comentários pelo Facebook, conferenciaestadão@gmail.com. Muito obrigado em nome de Jesus.